Olá, tudo bem para você que está em casa, você que está no trabalho, você que está ouvindo a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais um Saúde Mental e Psicologia com ela, a doutora no assunto, a Vanessa Cristina Varenga. Vanessa, seja muito bem-vinda, tá tudo bem? Tudo ótimo, Leide. Muito obrigada pela receptividade. Sempre bom estar aqui. E hoje com um tema... Posso falar? Pode. Problemas de relacionamento com a família do seu parceiro ou parceira. Ei, Vanessa, esse assunto, hein? Rende, hein? Rende. Ele é milenário, eu acho, né? Justamente. Milenar, muitas vezes sem solução. Eu vou repetir aqui o tema, gente. Só pra quem tá chegando aí agora, a pessoa talvez tá lá na cozinha, o rato tá na sala, veio correndo pra escutar e falou: o que eles vão falar? O que elas vão falar? Nós vamos falar de problemas de relacionamento com a família do seu parceiro, da sua parceira. Você passa por isso, querido, querida? Você passa? Então, Vanessa, introduza o assunto, por favor. Então eu já vou começar dizendo o seguinte. Quando a gente vai se relacionar, né, com uma outra pessoa, a gente tá falando de famílias diferentes, crenças diferentes, costumes diferentes. Então, é muito difícil que dá match, entende? Assim, total. Você fala assim, nossa, né? Todo mundo dá certo ali, né? O que é dar match, Vanessa? Explica pra gente. Vamos assim, né? Dar match nossa, eu dou super certo, né, com a família do meu parceiro e vice-versa. Não, é raridade, viu, gente? Raridade, porque eu também atendo casal, né? Então, meu público é adolescente, adulto, casal. Então, assim, o que eu tô querendo dizer? É raro você ouvir no consultório o casal que fala, ambos damos certo com as famílias um do outro, tá? Geralmente, pelo menos um lado não dá muito certo. E por que esse não dá muito certo? Porque muitas vezes, pensa comigo, então vamos lá, tem o casal. Aquele parceiro, às vezes ele vai dar muito certo com a família da parceira, porque ele pensa muito parecido com a família dela e não tanto com a família dele. Entende? Aí, dá o match. Ok? Da liga. Da liga, justamente. Mas lógico, Leide, que falar desse assunto, a gente não pode perder de vista que a gente tem intensidades de problema. Tá? Então, vamos lá. Uma coisa, muitas vezes, então tá, eu não dou muito certo, né? Então, vou pegar você de exemplo, tá? Sim. Então, às vezes, você não dava muito certo com a sua sogra, né? Ah, Vanessa, ela é muito mandona, ela quer intrometer muito aqui em casa, né? Muito autoritária. Mas, porém, contudo, entretanto… Todavia, o meu marido põe limite nessa história. O meu marido entendeu que a família dele hoje sou eu. Porque temos isso, tá, gente? Tanto que esse assunto vai abrindo leques, né? Então, a partir do momento, principalmente que a gente casa com alguém, ou então hoje que tá muito na moda, vai morar junto com alguém, é importantíssimo entender que família passa a ser aquela nova conjuntura. Então, quando você tá solteiro, né? Quando o Alex aqui que nos ajuda, tá lá solteiro, tá na casa dele, lá com a mãe, tudo, a família é a mãe, as irmãs, tá lá. A partir do momento que ele for casar, a família dele vai ser a esposa dele. A família, eu digo, nuclear. Não é que a gente descarta a família, né? Que a gente nasceu, né? Não é isso. Mas nossa família de origem, justamente. Mas a prioridade passa a ser aquela família que ele começou a construir. Mas na prática, Leite, né? Até vou pôr a mão aqui na perna. O que a gente vê? Principalmente da parte dos homens, mas também não que não tenha mulheres que façam isso, ainda continua muito arraigado a família de origem. Tá? O que é muito arraigado? Então, realmente deixa a mãe entrar lá na família atual e intrometer tudo, tá? Tem situações, Leide, né? Tão complicadas que tá casado, o marido trabalha com a família de origem e ele tem que pedir dinheiro pra mãe pra pagar as contas. Então, assim, confuso, uma coisa por exemplo, não tô falando que você não possa trabalhar com a sua família de origem. Mas você trabalha, você tem seu salário e o que você faz dele é problema seu. Lá com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Vocês estão entendendo a diferença? Outra a pessoa tá, então, casada, tem filhos, trabalha lá com a família de origem, mas ela tem que dar satisfação de tudo. Entende? Mãe, por exemplo, esse mês você tem que me dar tanto, porque a água lá de casa é tanto, a energia é tanto, o supermercado é tanto. E, obviamente, você abre leque pra quê, né? Mas você tá gastando demais. Nossa, mas onde tá indo o dinheiro, né? Mas desse jeito, essa mulher vai te levar pra falência.
Gente, olha, né? Aí… A gravidade A gravidade. E mais sério ainda é que muitas vezes, então, quando essas parceiras vão pontuar, às vezes elas podem ouvir coisas do tipo: mas que bobeira, que implicância. Mas você tá com implicância com a minha mãe? Mas que bobeira é essa? Né? Não é desse jeito, não? Entende? Aí é só outra questão que eu vou trazer aqui. Dificilmente esse casal vai pra frente. Dificilmente essa família vai prosperar. Enquanto casal, entende? Enquanto família. Porque é igual quando tem esse laço muito forte ali, com essa família de origem, é muito complicado. E aí a gente pode perguntar, né? Mas então isso é culpa de quem? O porquê que isso acontece? Tem várias situações envolvidas. Muitas vezes, essa genitora e esse filho, eles não cortaram, que a gente fala, o cordão umbilical. Né? Às vezes é uma mãe que sempre colocou aquele filho muito debaixo da asa, não queria que esse filho casasse. Gente, uma das coisas mais assustadoras é você ouvir, né, de uma mãe, de um pai, coisas do tipo: não, meu filho tá com 35 anos, tá muito novo pra casar. Você já ouviu isso, Vanessa? Que isso, demais a conta. Sério? Sério. Lógico também que, aí, como eu digo muito aqui no Kiko programa… do Chaves. Justamente, total. Mas tem muito homem que gosta de ser o Kiko, né? Mas também tem muita mulher… Meu tesouro não vai casar. Justamente. Desculpa, assim, porque eu achei engraçado o jeito que você falou. Mas né? Então, isso é muito assustador, gente. Mas aí as pessoas ficam querendo normalizar isso. Não, é porque a mãe tem muito cuidado com ele. E lógico que, igual eu falo, o equilíbrio. Também me assusta muito aquelas famílias onde a menina, principalmente menina, geralmente, tá com 15 anos e a mãe e o pai, olha, vai casar não? Mas até agora você não arrumou um namorado? Nossa, mas já tá passando da hora. Você vai ficar pra titia? Vai ficar aqui em casa? Tá? Porque Ou seja, é criança ainda, né? Tem os 15, extremos, 16. tá, gente? Tem os extremos. Aí é o que eu falo, sempre o equilíbrio. E por mais, gente, eu sei quem é pai, mãe, né? Às vezes o filho morou lá, então, 30 anos na casa deles. Porque hoje tá muito comum, né? Então, foi acolhido. E eu não tô propondo problema nisso. Eu tô problematizando, muitas vezes, esses pais que uma proteção tão grande que, de uma certa forma, quer impedir esses filhos de irem pra vida. Os pais deram o maior presente pra nós, que é a vida. Um pai e uma mãe dá a vida. Isso é um presente tão grandioso que não se paga. E quando eu dou um presente tão valioso pra alguém, o que eu quero? Que ele cuide desse presente da melhor maneira possível. Que ele cuide, que ele usufrua desse presente da melhor maneira possível. E você há de convir que quando eu prendo, né? Eu faço dessa forma, eu não tô deixando essa pessoa usufruir da vida dela da melhor maneira possível. Nossa, é impressionante. E aí, só uma outra coisa também, né? A gente vê demais essa questão. Muitas situações, principalmente do lado da sogra, a nora é vista como a impostora, a intrusa. E aí, né? Então, homens que estão nos ouvindo, o cuidado que vocês têm que ter nenhuma mulher presta pra sua mãe. Tem alguma coisa? É como se nenhuma mulher tivesse altura, nenhuma mulher tá boa o suficiente. Tem alguma coisa nessa história, não tem? Que ninguém presta. E outra coisa também, quem diz que o filho, igual justamente, é tão perfeito que vai encontrar uma pessoa tão perfeita? Ninguém é perfeito. Todo mundo vai vir com erros, falhas e assim por diante. Mas se, né? E outra também, quem vai decidir isso é a pessoa que vai ficar junto. A pessoa tem que saber escolher, né? Ela tem que ter a capacidade de escolha. Ela tem capacidade de escolha, mas outra coisa também. Geralmente, a gente vai atraindo gente que é parecida com a gente. Também não vem… Ai, nossa, então se você começa a pôr muito defeito, né? Na parceira, no parceiro do seu filho, da sua filha, começa a perceber também muito… O que seu filho, sua filha tem que atrair esse tipo de pessoa? Vanessa, nesse contexto de tenho problemas de relacionamento com a família do meu parceiro e minha parceira, geralmente é mais com mulheres… Ou isso independe? Tem problemas com homens, com mulheres? Tem os dois, mas como eu exemplifiquei aqui, geralmente, às vezes, o homem tem mais essa dificuldade de cortar esse vínculo e acaba trazendo mais problema, então, pra mulher, no caso, em relação a outra família. Mas não é regra, isso obviamente acontece das duas partes, só que a questão chave,
fundamental dessa história é como o parceiro ou a parceira se posiciona em relação a isso. O parceiro e a parceira tem que colocar limites na família, né? Fala assim, olha, peraí, até aqui. Total. Ah, mas a fulana é assim, mas o fulano é assim. Não, peraí, ele não é assim. Ou então é assim, mas eu aceito, eu respeito e a gente se dá bem, pronto. Isso, colocar limites é outra coisa, Leite, que é também o X da questão. Muitas vezes, enxergar a sua família de origem como ela realmente é. Porque muitas vezes esse parceiro e essa parceira não consegue se posicionar justamente porque ele não se permite enxergar a realidade daquela família. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo, por exemplo, não vê os defeitos da família, justamente, não vê os defeitos. Não vê muitas vezes, igual a gente tá falando que a outra família de origem é muito intrometida, vamos assim dizer, invasiva, né, que a pessoa, outra coisa que eu vejo muito, eu tô falando muito, igual, principalmente de homens, porque é os exemplos que eu vejo muito no consultório, então acho que você tá repetindo lá, deve ter ali uma amostra, né, do geral, né? Igual, já vi várias situações onde, então, o parceiro é casado e ele tem um problema de saúde, ele não conversa com a esposa, o médico tá marcado e ele vai com a mãe no médico. Tá, a mãe que vai acompanhar. Ai, meu Deus, que aí, problema. Por exemplo, às vezes você fica... Aí, né? E várias, tá, gente? Não é uma. Várias vezes já apareceu em consultório. E aí a esposa, tipo assim... hoje, né? O que você vai fazer hoje à tarde? Tudo. Vou pro trabalho e lá, 4 eu vou sair e vou ao médico. Vai, você quer que eu vou junto? Não, minha mãe vai. Gente, eu tô falando de homens de 50 anos. Eu tô falando de homens de 40 anos. Falando de homens. Eu não tô falando de adolescente. Que é o programa passado que nós fizemos. Sim. A gente tá falando de homens. Adultos. Uma coisa igual, por exemplo, um dos parceiros está trabalhando e às vezes, né, quer a companhia de alguém, então, então às vezes o Álvaro, né, fala pra mim, Vanessa, eu não vou poder te acompanhar ao médico e tudo, sua mãe vai contigo, dá certo? Ok, entende? E também tem muitas situações que eu também vou ao médico sozinha. Não precisa de alguém me acompanhar. Até uma amiga vai com a gente às vezes, né? Justamente. Mas assim, a questão é o choque que é para uma mulher, né? Ou também para um homem, igual, né? Que partilha essa de vida, né? Onde, muitas vezes, quem sabe tudo da minha vida é minha mãe, meu pai, mas meu parceiro não sabe nada. E muitas vezes, Vanessa, o parceiro e a parceira ficam usando isso, né? A própria família contra. Isso. Fica usando, tipo assim, ela não fala ou ele não fala, mas aí vem a sogra e fala, vem a cunhada e fala. Perfeito. Eu acho isso cruel demais. Cruel, e geralmente quando isso acontece, porque tem fofoca. E aí, quem tá nos ouvindo, gente, uma das primeiras premissas de casal o que acontece entre o casal fica entre o casal. Entre o casal. Óbvio que a gente não tá... não estamos falando aqui de caso de violência doméstica. Sim. Não violência, né? Que física, patrimonial. Não estamos falando de crime, né? Não estamos falando de crime. Justamente, estamos falando de vida no dia a dia, né? Então, e outra, né? Aí também a gente tá vendo a imaturidade, né? Casal que briga na frente de amigo, briga na frente da família. Não expõe, Vanessa. Justamente. Fica falando mal do parceiro. Isso também. Acho isso horroroso. Não, isso e que seja em tom de brincadeira. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau. Não, você não tem que falar, gente. Concordo. E também aí tudo isso também, né, esbarra na questão de como que tá esse casal. Né? Eu quero dizer, esse casal tá sólido, esse casal, ele tá firme, esse casal, ele é realmente um casal? Porque para ser um casal, a gente entende... São dois inimigos. Convivendo, coabitando na mesma casa. Porque se eu tenho a necessidade de chegar aqui, vamos dizer, meter a ripa, né? Sim, no meu esposo, pra você, algo não tá bem. É diferente de desabafar no momento. Perfeito, tirou da minha boca. Tirou justamente, tipo, né? Cheguei aqui, nossa, Leite, veio a raiva com o Alvo, me passou hoje. Que faz, né? Gente, marido faz raiva, mulher faz raiva, mas nós aí, somos humanos. Todas as vezes que eu chegar aqui na rádio e eu tiver com uma raiva diferente, eu tiver um trem pra falar, aí já tá. Gente, é o que eu digo, né? A intensidade, a frequência, a disfuncionalidade do negócio. Se tá muito, algo tem. Vanessa, eu vou te pedir um breve intervalo aqui. E aí, assim, vou trazer uma frase pra você aqui, que é um ditado popular, né? Você casa com a família do seu marido, você casa com a família da sua esposa. Então, eu queria a sua opinião do ponto de vista da psicologia e os males que isso causa ao longo da vida, da convivência, do relacionamento. A gente volta em um minuto.
Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso programa aqui, Saúde Mental e Psicologia. Ai, que delícia esse programa, porque a gente se vê nele o tempo todo, né? Ou praticando, ou sendo vítima, entendeu? Então hoje a gente tá falando de problemas de relacionamento com a família do meu parceiro ou da minha parceira. É uma coisa muito comum, muito recorrente. E aí, Vanessa, aquela história assim, que eu ouço muitos adultos falando assim, ó. Falei pro meu filho, ó, quem casa com a família. Qual é a sua opinião sobre essa expressão? Isso é totalmente cultural. E muito do brasileiro. Porque quando você vai ver outras culturas, por exemplo, o americano, muitas vezes as famílias vão se conhecer no dia do casamento. Lá na véspera, né? Que tem aquele jantar, que é o cultural deles também, que né, eles fazem na véspera de casar, às vezes nem viu a família um do outro. É óbvio que eu caso com a família do outro, porque como eu acabei de falar, a mala que você traz vem da sua família. Vem da sua casa. Vem da sua casa, vem das suas crenças, daquilo que você aprendeu. Mas por isso que eu vou conviver com o outro, vou ver se a minha mala e do outro combina, se nós dois temos a capacidade de formar uma terceira mala, né, de organizar uma terceira mala, que vai ser a partir dali nossa família, o nosso relacionamento, porque se a gente for um casal onde, né, igual eu, vou pegar meu exemplo do Álvaro, então eu vou a minha mala, né, então eu vou defender que nela tem que ter chinelo, biquíni, toalha, um exemplo aí. Necessaire. Necessaire, né, e que eu vou viajar o mundo. E a dele, ele vai virar primeiro e vai falar assim, nem mala tem que ter não, vou pra lugar nenhum. Isso vai dar certo, gente? Aí, óbvio, mas por isso que a gente precisa conhecer também com quem a gente vai ficar, com quem a gente vai tentar a vida. O que tem também, né, de pessoas que... Não, Vanessa, eu fui muito impulsiva, né? Eu fui casando no repente. A gente não conversou dessa mala. A gente não viu se a gente ia conseguir, né? Construir essa mala. E entra, né? Lei dos programas que a gente já fez, que a gente já falou. Pra estar com alguém, a gente precisa de ter flexibilidade. A gente precisa de poder mudar o nosso pensamento. A gente precisa ouvir um ao outro. Crescer, justamente. E aí, é lógico que tem algumas coisas da minha mala que veio lá da minha família que às vezes não vai fazer mais tanto sentido para um e para outro. E na amenidade dos dois ali, né, no equilíbrio, eles vão, como eu disse, construir. Por isso que, entende a importância de quem tá junto, focar na sua família agora, atual, e não na família de origem, porque é interferência também. Gente, eu tô falando focar. Eu não tô falando que ninguém vai brigar com família, que não vai conviver com família, que não vai nas festas de aniversário. Eu não tô falando nada disso. Nada. Eu penso até que é o contrário, Vanessa. Porque se você coloca limites, você consegue ter uma convivência muito harmônica. Aí você consegue no aniversário. Sim, perfeito. Só que, porém, contudo, entretanto, tem situações que às vezes não dá pra conviver. Sim. Tá? Então tem situações que são muito tóxicas, tem situações que são extremamente abusivas. E aí, muitas vezes, o limite vai ser esse de nós vamos conviver, tipo, a conta-gotas, o mínimo que puder. Só que isso tem que estar em comum acordo entre o casal. Não dá pra, por exemplo, né, você tem isso na sua cabeça. Né? Então, eu vou casar com o Manuel, nós dois, agora cortei a família dele. Nós não vamos ver ninguém na sua cabeça. E na cabeça dele, tá tudo ótimo, tá tudo bem, vocês vão... né, frequentar a casa uns dos outros e tá tudo certo. Entende? Por isso que eu falo da importância do casal conversar, então dele se entender. Aí só pegando o gancho quando você fala, eu caso com a família do outro. De uma certa maneira, igual eu falei, tem todas essas questões que vão vir aí pra esse relacionamento, só que é sobre, então eu também consigo conviver com isso? Entende, né? O que o outro traz da família dele, o que o outro me apresenta, eu consigo conviver? Porque por mais que eu falei, né, o americano lá, então vai ver na véspera do casamento, convivem muito pouco, né? O americano tem muita cultura de ir pra vida, né? O filho, ele vai pra vida. Né, o europeu também, igual, apegado tanto com família, gente, é mais nós latinos. Isso é cultural mesmo, né? Apegado, igual falar, o ponto... Às vezes, se a gente fosse fazer esse programa na Europa, ele não teria sentido. Do que elas estão falando, né? É sobre porque isso, entendeu? Então, mas também é sobre isso. Mas também, com o tempo, e principalmente hoje, né? Que as pessoas procuram muito mais ajuda psicológica e tudo mais, a gente vê como os extremos, eles trazem consequências. A gente, dentro dessa concepção que você fala, do nosso comportamento cultural latino-americano, a gente, às vezes,
é invasivo. Isso. E permite que as pessoas sejam invasivas. Isso. Eu aprendi muito tarde, Vanessa, mas pelo menos aprendi que a gente tem que colocar limites nas coisas, nas pessoas. Perfeito. Que elas não têm. É o que a minha psicóloga fala muito, ela faz uma analogia muito interessante, que a gente tem algumas maneiras de pôr o limite. Se eu coloco um muro entre nós duas, um muro, ele é totalmente formal. Um muro, eu tô de cá, você daí, dificilmente nós vamos nos encontrar. Às vezes, então vou gritar daqui. Então, o muro já delimita muito. É você lá e eu cá. Sem muro, sem nada, aí já virou bagunça. Porque você vai e vem. Mas então, o que a gente pode colocar? Uma cerca. A cerca delimita. Aí é seu espaço, aqui é o meu. Mas não é por isso que a gente não pode falar. Eu posso permitir que você... vou abrir aqui a portinha da minha cerca, você pode vir quando eu permitir. E assim por diante. Ficou claro? Isso é respeito. Justamente, isso é respeito. Mas aí entra muitas vezes, mas eu não posso fazer isso com meu pai, não posso fazer isso com a minha mãe. Não sei o quê, entra questões financeiras também, a gente depende deles. Aí, gente, são questões que realmente acho que o casal, ele tem que ver. Querem ficar juntos, querem crescer juntos, como é que vai ser isso? Vanessa, eu vi uma situação, e é mera percepção minha, mas assim, é uma mulher que é casada com um homem, e a família do homem, a sogra é uma pessoa de personalidade muito forte. Uma pessoa boa, uma pessoa profissional, querida na sociedade. Isso é fato que eu tô contando, claro que eu vou falar quem. Sim. Mas assim, aí a pessoa tem a personalidade fortíssima. Às vezes até controversa, a mãe. Sim. O que eu vi? A nora. A nora, que tem a família que mora fora de patrocínio, meio que incorporou o jeito da sogra. No jeito de vestir, no jeito de educar os filhos. Aí eu penso, né? Isso é bom, porque, por exemplo, a minha sogra foi uma grande... até hoje, né? Porque ela já partiu, está em outra dimensão, mas é uma grande inspiração para mim. Mas eu nem de longe tive a pretensão de fazer, por exemplo, as coisas que ela fazia, porque ela fazia com muita maestria. Sim. Então, assim, eu faço do meu jeito, ela fazia do dela. Mas nesse caso que eu tô contando aqui, eu percebi que a nora incorporou o jeito da sogra. Pro bem e pro mal. Sim. Será que é uma tentativa de sobreviver naquele relacionamento, assim? Sim. Mas a pessoa não tem consciência, não. É só observação, eu só fico olhando, sabe? Sim, pode ser uma maneira de sobreviver e também, às vezes, é um pouco complicado, porque muitas vezes, igual o marido, ele casou com outra pessoa, né? Não com a mãe. Então, também é algo que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, mas é lógico que enquanto ser humano é bem legal a gente sempre pegar o que o outro tem de bom, o outro que eu digo que eu convivo, que eu admiro, né? Por que não? Né? E todo mundo vai ter alguma coisa bacana pra trazer, só que eu acho meio perigoso essa história de eu ser muito igual a alguém, independente se for sogra ou não, entende? Né? Igual eu sou mãe, e eu tô dizendo aí eu vou de querer sogra, ser... porque é muito perto ali, na família é muito perto, né? Tem situações, né? Eu sou mãe, aí eu tô com 50 anos, minha filha adolescente de 16, eu quero ficar igual ela. Não. Né? Mas tem muitas situações assim. Tem demais. Né? Então, e é sobre isso também, né, gente? Acho que cada um é único, cada um vai construindo o seu jeito, inclusive de lidar com a sua família, com seus filhos. E eu acho que isso é o mais saudável. Então, você recebe, eu imagino também que seu consultório é um laboratório, e é mesmo, desse tipo de problema, assim. E muitas vezes, Vanessa, até chegar o relacionamento isso, ficar muitas abalado, vezes acaba, né? Mas muitas vezes muda também, justamente com o próprio processo terapêutico, né? Muitas vezes não é uma terapia de casal, mas um dos parceiros, né, vai pro processo terapêutico, começa a entender toda essa dinâmica, começa a pontuar, né, pro parceiro, pra parceira, e ali as coisas vão também mudando. Sempre digo muito pros pacientes, e digo pra quem tá nos ouvindo aqui, paciência também é extremamente importante num relacionamento. Agora, é muito complicado de eu querer que o outro veja alguma coisa, ele faça alguma mudança de comportamento, se essas conversas difíceis não acontecem no relacionamento. Então, é igual eu brinco, né? O virar o olho, o negar as coisas, o falar não vou sair, né? Não. E achar que, ele vai entender, né? Ele vai, óbvio que ele vai entender agora. Por que eu não, né, não quero tal coisa, né? Porque ele tá, né? Ficou lá com a mãe dele, um exemplo, né? Fica preparando vingancinha mental, né? Não, gente, isso não vai. Uma coisa de adulto, né? O óbvio precisa ser dito, e ainda mais, eu sempre também falo isso. Quando você entra num contexto onde aquilo era rotina. Entende? Você aprendeu. Né? Sempre foi rotina para aquela pessoa fazer aquilo. Aí entra outra pessoa na história que vê que aquilo tá disfuncional e vai pontuando. E também, óbvio, que a outra pessoa tem um direito de falar, não vou mudar, né?
vou continuar assim, né? Prefiro a mamãe, um exemplo. Ou ela vai poder falar, né? Não, né? Realmente, né? Agora as coisas mudaram, mudou a configuração, vou me esforçar pra melhorar. E vejo que muitas pessoas mudam. Agora eu ouço muitas mães também falando, fulana, filho, né, homem, só prefere a família da nora. Agora a vida dele é só na família da nora. Sim, tem muito isso, mas geralmente a família da mulher acolhe mais. Geralmente, tá? Igual eu falei, não é via de regra, mas geralmente acolhe mais. Tem aquele ditadinho popular, Vanessa, assim, até eu ouço, né, com um certo temor no coração, que quem casa uma filha, ganha um filho. Quem casa um filho, perde um filho. Aqui fala mãe de um filho. São os ditados populares. Mas não precisa ser assim, não é assim, é exagero, né? Eu também acho, não precisa ser dessa forma, né? E Vanessa, assim, pra fechar, né, o programa, que você sempre traz aí algo da teoria, da sua vivência prática e tal, pra gente fechar esse nosso tema aqui, né? Tenho problemas de relacionamento com a família do meu parceiro ou da minha parceira. Aí é sobre esse problema tem como ser solucionado, amenizado, ou se realmente ele não tem como, mas o como você, né, como eu disse, fez sua parte, procurou ajuda, conversou, né, com esse parceiro, com essa parceira, porque muitas vezes, se a pessoa, ela realmente não despertar, a escolha ainda for sempre a família de origem, é muito complicado levar esse relacionamento adiante. É maturidade, né? É maturidade, justamente. Né? Mas tenham, como eu disse, tenham paciência, conversem, não achem que vai resolver as coisas com caras e bocas. O óbvio precisa ser dito. E também é sobre, eu gosto dessa pessoa, né? E eu falei num outro programa e vou repetir. Opostos não se atraem, opostos demais se distraem. E distraem 10, 20 anos, o último exemplo que eu vou dar anos. aqui, né? Muitas vezes eu caso com alguém que ama a fazenda. Então, né, ama roça, quer ir pra roça todo final de semana. E eu sou aquela pessoa que odeio. Eu, a minha família, entende? Gente, isso não vai dar certo. Né? Não sei, então com o tempo eu vou me despertar pra essa... Não. Né? Você até tenta, mas será que você vai, né? Despertar pra essa roça. E também, óbvio que eu posso ter minha família inteira que não gosta, aí eu passo a conviver e passo a gostar. Mas façam essas perguntas sempre, né? Esse relacionamento tá compensando, né? Está saudável. Lembrando, né? Relacionamento é pra trazer qualidade de vida e não problema. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Essa foi a Vanessa Cristina Alvarenga falando com a gente aqui nesse nosso Saúde Mental e Psicologia sobre tenho problemas de relacionamento com a família do meu parceiro ou da minha parceira. Tá aí disponível para você nas redes sociais da Módulo FM. Para você que acompanhou com a gente aqui ao vivo, muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.